Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, toda semana, então entre em contato conosco por esse WhatsApp. Não se esqueça aí de dar um gostei aí, um like e se inscreva em nosso canal, é tudo gratuito. Só te pedimos esse favor de divulgar para outros aí nos seus grupos, né? Divulgar para os seus parentes, seus amigos, afinal de contas aqui nós ensinamos e depois ainda fazemos o convite, o apelo e depois ainda fazemos oração por curas. Então mande para todas as pessoas que você conhece que nos ajuda a divulgar esse trabalho, amém? O WhatsApp já está aí, então, DDD 99 e o telefone 991520454. Nós estamos estudando as revistas da CPAD, adultos, com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. O comentarista, o autor da revista é o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Missão, ali em Brasília, Distrito Federal. Já estudamos na lição 1 o mistério da Santíssima Trindade, na lição 2 o Deus Pai, na lição 3 o Pai enviou o Filho, na lição 4 a paternidade divina, na lição 5 o Deus Filho, na lição 6 o Filho como o Verbo de Deus, na lição 7 a obra do Filho, lição 8 o Deus Espírito Santo, na lição 9 Espírito Santo o Regenerador, e hoje vamos estudar a lição 10 Espírito Santo o Capacitador. Então vamos ver aí o Espírito Santo agora como aquele que capacita, ou seja, dá armas, né? Fornece armas de guerra, edifica, exorta, consola. Então ele capacita os ministérios de Jesus, né? Jesus escolhe os ministérios, né? Escolhe homens, coloca na igreja como líderes, né? Como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então ali, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses são capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo com dons para que eles possam exercer o seu ministério. Mas não são só os líderes que recebem dons. Todos os irmãos que buscarem, que acreditarem, que desejarem realmente, né? Como diz o apóstolo Paulo, desejarem ardentemente os dons, então devem buscá-los, devem crer que vão receber e receberão. Evidentemente, nem todos os crentes vão receber, mas todos devem buscar. Não é como o batismo com o Espírito Santo, que todos devem ser batizados com o Espírito Santo, sem exceção. Então todos falarão novas línguas, mas os dons, né, aí não são todos que recebem, porque são armas, principalmente armas de guerra, de evangelização, de edificação, de exortação, de consolação, e nem todos querem, né, assumir uma posição de entregar as suas vidas a Deus totalmente para serem canais de Deus para abençoar os outros. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a promessa do derramamento do Espírito. Subtópico 1, uma promessa de abrangência universal. Subtópico 2, uma promessa com ação sobrenatural. Subtópico 3, uma promessa para os últimos dias. Tópico 2, o cumprimento, poder para testemunhar. Subtópico 1, o Espírito Santo veio com poder do alto. Subtópico 2, os sinais da descida do Espírito Santo. Subtópico 3, a evidência do revestimento de poder. Tópico 3, a continuidade do derramamento do Espírito. Subtópico 1, a extensão da promessa do Espírito. Subtópico 2, o Espírito opera com diversidade e unidade. Subtópico 3, o Espírito distribui dons com propósito. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está aí no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, parte A, que diz: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então nós acreditamos haver aí 2 fases, né? A primeira fase foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
quando o Espírito Santo foi derramado ali, haviam cerca de 120 irmãos reunidos. Ali estavam os apóstolos, ali estava Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e vários outros discípulos, e todos foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Então esse é um derramamento inicial que passou a outros depois, né, foram recebendo batismo com o Espírito Santo, continua até hoje, a igreja nunca parou de existir, tá? Às vezes você vai olhar na história, né, mas a história foi escrita por pessoas, né, principalmente aí os reformados, que passaram a não registrar essa parte da igreja, né? A igreja pentecostal mesmo nunca fez parte desses concílios, nunca esteve misturada com os reformados. Então, eles que escreviam a maioria dos livros, dos jornais, das revistas e tudo, não escreveram sobre o pentecostalismo, mas nunca deixou de existir, tá? Sempre existiram aqueles que falavam em línguas, que tinham dons do Espírito Santo. A igreja verdadeira nunca deixou de existir desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora haverá um novo derramamento do Espírito Santo geral, né, lá no milênio. Então, pelo que diz na Bíblia, até os animais receberão um tipo de derramamento do Espírito Santo para ficarem mansos, né? Os animais não vão mais andar atacando as pessoas, matando as pessoas, e todos receberão uma dose desse derramamento do Espírito Santo durante o milênio, quando Jesus Cristo estiver governando a terra. Então são dois grandes derramamentos do Espírito Santo. Verdade prática: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então, o principal motivo do derramamento do Espírito Santo é para a pregação do Evangelho, como está escrito, né, principalmente em Atos capítulo 1, versículo 8, né, Jesus dizendo: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E também, como Jesus já tinha dito também, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo número 49, que diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a promessa dita pelo próprio Jesus Cristo sobre o derramamento do Espírito Santo, e para que seria derramado o Espírito Santo, ou seja, para que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, o motivo é evangelização, é uma capacitação sobrenatural para aqueles que querem pregar o Evangelho, querem ganhar almas, que deve ser todo cristão, evidentemente. Se em Marcos, capítulo 16, Jesus disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, veja bem, é uma ordem, né? Nós conhecemos aí a grande comissão que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo aí 19, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a grande comissão está registrada em Mateus, Marcos, em Lucas, também em João. Então, veja que é uma ordem para evangelizar, é uma ordem para ganhar almas, e é dada a todos os cristãos. Então, se todos os cristãos devem pregar o Evangelho, devem ganhar almas, todos os cristãos devem serem batizados com o Espírito Santo, falar em línguas, porque isso é uma capacitação sobrenatural que vai ajudar a todos os crentes a ganharem almas. É uma dedução lógica, simples de entender. E Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então, eles não poderiam sair para pregar o Evangelho antes de receberem o batismo com o Espírito Santo. Assim também a igreja deve fazer. Deve orar para que todos os crentes sejam batizados com o Espírito Santo e devem ensinar, incentivar todos os crentes a pregar o Evangelho, a ganharem almas. Agora, aqueles que querem ser desobedientes a Jesus, não querem receber o batismo com o Espírito Santo,
então não recebe o batismo com o Espírito Santo. Ninguém é obrigado a receber o batismo com o Espírito Santo. É uma dádiva de Deus, é concedida a todos os cristãos, mas agora é preciso ter um desejo, né, de compartilhar Jesus, compartilhar sua salvação com outros. Então, todo cristão que não é batizado com o Espírito Santo está em desobediência a Jesus Cristo? Sim. A leitura bíblica em classe está, então, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, no capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17, e também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Vamos ler. Joel 2, 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então aí um resumo, né, bem resumido sobre o derramamento do Espírito Santo. E nós temos aí em Atos dos Apóstolos, né, vários exemplos de batismo com o Espírito Santo, onde as pessoas, ao receberem, né, os crentes, ao receberem o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas. Nós vimos aí então Atos 2:4, vimos então Atos 8, 17 e 18. Vamos ver aí Atos 10, 46 a 47. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então veja, se usava o termo receber o Espírito Santo para indicar batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Vamos ver também Atos 19, 6 e 7. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então veja aí, temos exemplo de batismo com o Espírito Santo para crentes, né, já batizados nas águas. Temos batismo com o Espírito Santo para crentes que não eram batizados. Temos batismo com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo não caiu sobre todos, foram batizados com o Espírito Santo, mas também temos exemplo de batismo com o Espírito Santo que receberam com a imposição de mãos. Então, na leitura bíblica, vimos a promessa do batismo com o Espírito Santo, vimos o derramamento do Espírito Santo sobre, então, a igreja, vimos o batismo com o Espírito Santo sobre aqueles que não estavam em Jerusalém, mas em Samaria. Então veja que o batismo com o Espírito Santo não foi só em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, é em Jerusalém. Agora estamos vendo em Samaria. Os exemplos que demos, nós vimos batismo com o Espírito Santo na cidade de Éfeso, vimos na cidade de Cesareia, e na leitura bíblica também vimos aí sobre os dons do Espírito Santo. Na verdade, aí vimos esses versículos aí, citando os dons de Deus Pai, os dons de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo. A introdução da lição diz: a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração.
Ele também é capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Então a promessa do Antigo Testamento não é só Joel capítulo 2, existem outras promessas, tá bom? Lá nos estudos extras nossos, né, nós colocamos lá outras promessas também, como por exemplo no livro do profeta Isaías. Então haviam promessas no Antigo Testamento, houve também derramamento do Espírito Santo esporádico sobre alguns servos de Deus no Antigo Testamento, também está nos nossos estudos escritos, né? Você pode ver, por exemplo, lá quando Moisés, né, escolheu aí 70 anciãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Aí vimos que 2 deles não estavam ali, né, o Eldade e Medade, e eles profetizaram lá no arraial. Na verdade, ali no original, você estudando, você vai notar que eles falaram em línguas e profetizaram lá no meio do povo. Se você estudar sobre Daniel, por exemplo, você vai ver que ele recebeu interpretação de línguas. Estava escrito numa linguagem que ninguém conhecia, né? Ninguém conseguia decifrar, na parede. E aí Deus deu a ele. E aí o Espírito Santo veio sobre ele para que ele revelasse o que estava escrito. Primeiro, então, ele leu o que estava escrito e depois deu a interpretação. Isso indica uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de falar em línguas e interpretar. E aí, no Antigo Testamento, vemos vários exemplos, né? Como na escola, né? Lá do profeta Elias, né? Vemos aí, se estudarmos, vamos ver o derramamento do Espírito Santo sobre Saul, por exemplo, sobre Davi, sobre os profetas, sobre os reis. Então existem muitos exemplos, né, do Espírito Santo vindo sobre o ser humano no Antigo Testamento. No Novo Testamento já é um derramar geral sobre todos os crentes, todos os cristãos, ou seja, sobre a igreja. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a inauguração da igreja. O que nós chamamos hoje de igreja pentecostal, nós estamos nos referindo ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 420, né? E ali, então, foi iniciada a igreja que marcha, que prega o Evangelho, que ensina, que ganha almas e que é usada por Deus, né, em dons do Espírito Santo. A igreja, então, é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas e recebe dons, capacitações sobrenaturais do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, existe a obra do Espírito Santo na regeneração e existe a obra do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo e na capacitação sobrenatural para se pregar o Evangelho, que são os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo não vai dar dons do Espírito Santo para que alguém use esses dons para o que não é útil. É só para o que é útil, senão o Espírito Santo não vai agir. O versículo 11, então, diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Lá no mundo, os ímpios, lá são espíritos, são demônios que operam naquelas pessoas. Na igreja é somente o Espírito Santo. E é ele quem reparte a cada um. Então ele decide quem vai receber um dom, quem vai receber outro dom. Pode ser que uma pessoa só tenha 9 dons? Sim, se você estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que todos os dons do Espírito Santo operavam através do apóstolo Paulo. Jesus Cristo tinha a completude de todos os dons que operavam através dele. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, nós vemos aí uma organização da igreja quanto aos dons do Espírito Santo. Diz aí, olha, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
E aí vem a pergunta: porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, aí são relatados os ministérios, né? Apóstolos, profetas, os mestres, né? Os doutores, que é aqueles que ensinam a palavra de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Aí são, então, 3 ministérios citados. Ministérios de Jesus. Jesus é quem escolhe homens e coloca na igreja para serem ministros, né? O Espírito Santo tem que capacitá-los com os dons. Então veja que o apóstolo Paulo cita aí 3 ministérios e ele vai citar também dons do Espírito Santo. Olha aí, ele cita 4 dons do Espírito Santo: milagres, dons de curar, variedade de línguas e interpretação de línguas. E ele cita dons do Pai, de Deus Pai, que são socorros e governos. E ele pergunta: por acaso todos os crentes, então, são ministros de Jesus Cristo, foram escolhidos como ministros, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, ele cita alguns ministérios e diz: todos são? Não. Então, ele cita 4 dons do Espírito Santo e diz: todos recebem esses 4 dons? Não. Quando ele pergunta: falam todos em diversas línguas? Está falando variedade de línguas, que é dom do Espírito Santo. Não está falando em batismo com o Espírito Santo. Não é a língua que você foi batizado com o Espírito Santo. Está falando sobre dom de variedade de línguas. Então, nem todos recebem. E ele fala sobre os dons de Deus Pai. Por acaso todos recebem governo, por exemplo? É todos que vão governar a igreja? Não. Todos recebem o dom de Deus Pai de socorro, que é uma prestação de um serviço à igreja? Também não. Então, veja, nem todos recebem dons espirituais. Todos podem e devem ser batizados com o Espírito Santo e falar em línguas, mas nem todos receberão dons do Espírito Santo. Então nós vamos estudar sobre os dons, mas você vai escolher qual dom você deseja receber para prestar o serviço a Deus. Agora, o caminho mais excelente, qual que é? Jesus resumiu toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, numa palavra só: amor. Como é que vão operar os dons ministeriais? Pelo amor. Como vão operar os dons do Espírito Santo? Pelo amor. Como vão operar os dons de Deus Pai? Pelo amor. O segredo de tudo é o quê? Amor. Tudo funciona através do amor. E esse amor, primeiro, a Deus, sobre todas as coisas. Em segundo lugar, ao próximo, como a nós mesmos. Veja só. Então, amor é o segredo de tudo. Porque a maioria dos crentes não recebe batismo com o Espírito Santo? Falta amor. Como é que você vai atuar nos dons do Espírito Santo se você não ama as pessoas, se você não quer o bem das pessoas? Vê uma pessoa doente, não quer ir lá e orar e impor as mãos para ser curada. Você vê uma pessoa sofrendo, você não quer ser usado por Deus para levar uma mensagem ali de consolo. Você vê alguém em pecado, você não quer levar uma mensagem para essa pessoa se arrepender. Você vê alguém na perdição, aí caminhando para o inferno, você não quer pregar o evangelho para que ela seja salva. Então falta amor. Sem amor não funciona nada. Tópico 1, a promessa do derramamento do Espírito. Subtópico 1, uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas, como está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, parte A. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16,
João 1, 32, 33. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Joel 2,32. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Joel 2, 28 e 29. Então vemos um derramado Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Nós já falamos, esporádico, aqui e acolá, sobre uma pessoa ou outra, né? Principalmente aí sobre profetas, sobre reis, alguns escolhidos para uma tarefa determinada, né? Não era permanentemente sobre a pessoa, desde um chamado até a sua morte. Pode ver que Saul, a Bíblia declara literalmente que saiu dele o Espírito e entrou um demônio no lugar. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo é dado a todo aquele que se converte e depois vem então um revestimento de poder. Então o Espírito Santo é dado, a pessoa já tem o Espírito Santo. Agora ele recebe uma manifestação sobrenatural, agora ele recebe um poder sobrenatural, uma capacitação sobrenatural para que possa pregar o Evangelho. E também para que possa governar a igreja, no caso dos ministérios, né? E também para que possa edificar, consolar e exortar a toda a igreja. Os dons do Espírito Santo são e devem ser a principal atração das pessoas para o Evangelho. É o que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Sempre havia o quê? Um milagre, né? Aí um ajuntamento de pessoas, a pregação do Evangelho a essas pessoas que estão vendo Jesus vivo, fazendo milagres, e as pessoas se convertiam aos milhares. A igreja hoje, como as pessoas não querem orar muito, né? Passar 3, 4, 5 horas orando, não querem jejuar aí 3 dias, 21 dias, 40 dias. Então arrumaram outra maneira de atrair as pessoas, com música, com danças, com teatro, pregações bonitas. E o Evangelho não tem funcionado como deveria funcionar, não funciona como funcionava em Atos dos Apóstolos, lá na época do início da igreja. Porque a atração do Evangelho não é os seres humanos. A atração do Evangelho é sobrenatural, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, quando diz sobre toda a carne, significam duas coisas. O Espírito Santo está em toda a época sendo derramado, também indica aquelas duas fases que nós já mencionamos, né? A primeira fase sobre a igreja e depois, no milênio, uma segunda fase. E aí, então, todos podem receber. Aí fala de jovens, fala de velhos, fala de homens, fala de mulheres, fala de livres e de servos. Sobre todos, então. Sobre o tópico 2, uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28, parte B. As profecias, 1 Coríntios 14, 3. Sonhos, Mateus 1, 20. E visões, Atos 16, 9. Revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. 1 Coríntios 14, 26. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Romanos 8, 14. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. 2 Coríntios 3, 17. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Então veja que a promessa do derramamento do Espírito Santo é um ato sobrenatural que vai acontecer e que acontece. Então sempre existem aí, quando o Espírito Santo é derramado, manifestações sobrenaturais que são ou ouvidas ou vistas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Para nós entendermos melhor, veja lá no caso de Filipe, que estava pregando o Evangelho em Samaria.
As multidões se convertiam, estavam todos felizes, alegres, porque lá diz a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 6, veja aí. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então veja, as manifestações do Espírito Santo são ouvidas e vistas. Quais são ouvidas? Por exemplo, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. Então as pessoas vão ouvir que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Você pode ver isso, por exemplo, quando Paulo orou por aqueles 12 jovens ali, 12 novos cristãos ali em Éfeso, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles falavam em línguas e profetizavam. Na casa de Cornélio, mesma coisa, foram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Então tem aí um sinal sobrenatural audível, você ouve, né? Por exemplo, profecia, você ouve a pessoa profetizar. Interpretação de línguas, você ouve a pessoa interpretar. Variedade de línguas, você ouve a pessoa falar em línguas. O dom palavra de sabedoria, que é uma revelação do futuro, você ouve o profeta mencionar. O dom palavra de conhecimento ou da ciência, você ouve a pessoa falar sobre uma revelação sobrenatural, revelando alguma coisa que está acontecendo em outra parte que não é conhecida onde nós estamos. Então você ouve o profeta falar. Manifestação que você vê. Olha aí, discernimento de espíritos. Você vai ver a pessoa endemoniada e vai ver aquele que vai expulsar o demônio ser expulso. Dom da fé, que é ressuscitar mortos. Você vai ver a pessoa chegar lá e levanta em nome de Jesus, o morto levantar. Dons de curar, olha aí, existem duas partes aí. São dons no plural. Você tanto vê quanto você ouve, né? E algumas vezes você também não vê nada e nem ouve nada. Então você ora pela pessoa. Se a pessoa tem um defeito físico, aí a pessoa é curada, você vê. Mas se a pessoa tem um problema, por exemplo, de depressão, a pessoa pode ser curada e você não vai ver. Já nos milagres, sempre nós vamos ver. Olha aí, alguém nasceu aleijado, você orou, a pessoa andou, milagre, você viu. A pessoa nasceu cego, você orou, a pessoa viu, você vai ver que a pessoa vai ver agora, normalmente. Então você entende claramente que existem sinais que nós ouvimos, existem os dons, né, os sinais, prodígios, maravilhas que nós vemos, e existem aqueles que nós ouvimos. E existem aqueles que nós vemos e ouvimos ao mesmo tempo. Então, quando vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, em santificação e honra, e podemos ser instrumentos de Deus nessas coisas maravilhosas, sobrenaturais. Vemos aí o poder de Deus em ação através de nós. Agora, não pense que não vai lhe custar nada. Então, todos aqueles que são usados por Deus em dons do Espírito Santo são pessoas que vivem a prática de muita oração, de muito jejum, de muito estudo da Bíblia, de evangelização, né? Amando realmente as pessoas, desejando o bem das pessoas. Tópico 1, subtópico 3, uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito, Joel 2,29b. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos, Isaías 2,2, Miqueias 4,1. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias, Atos 2,17. Eles começaram com a vinda do Messias, que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo, João 15,26. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos, Efésios 1,13. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Atos 2,39. Quando Deus fala através do profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo, está falando sobre um derramamento do Espírito Santo que começa logo após a morte e ressurreição de Jesus, né, ali em Atos capítulo 2, versículo 4, e se estende por
todas as gerações após o derramamento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, todo o tempo vão haver crentes na igreja cheios do Espírito Santo. E depois do arrebatamento da igreja, aí acontece a grande tribulação, com demonstrações também do poder sobrenatural do Espírito Santo, principalmente sobre as duas testemunhas, né? E depois, durante o milênio, um derramar geral do Espírito Santo sobre todos. Então é importante você entender que nunca houve um momento, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, ali em Jerusalém, né? Nunca houve um tempo depois disso que faltasse o batismo com o Espírito Santo, as manifestações dos dons do Espírito Santo sobre a igreja. Nunca houve um momento. Desde que foi inaugurado até hoje, sempre aconteceram batismos com o Espírito Santo, sempre aconteceram manifestações dos dons do Espírito Santo. E vão continuar até Jesus vir buscar a igreja, e depois continua também com outros. Enquanto houver ser humano na terra, sempre vão acontecer batismos com o Espírito Santo, sempre vão acontecer manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo. Tópico 2. O cumprimento. Poder para testemunhar. Subtópico 1. O Espírito Santo veio com poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esse revestimento, enio, significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse poder, vinamis, que nós vemos aí aportuguesado dinamis, não é apenas força para resistir ao pecado, Romanos 8,13, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, Atos 4,31, autoridade para operar milagres, Atos 6,8, e sabedoria para edificar a igreja, 1 Coríntios 12,7. Então nós vemos Jesus dizer que ele enviaria o Espírito Santo, que o Pai enviaria o Espírito Santo, né? E ele então está intercedendo para que o Pai envie o Espírito Santo. E Jesus revela que esse envio do Espírito Santo é para poder, para manifestação sobrenatural, porque Jesus assoprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Então Jesus não está se referindo a isso, está se referindo a um poder, a um revestimento de poder, a um poder sobrenatural que seria dado a eles através do Espírito Santo para que pregassem o Evangelho. Então é um poder extra, é uma capacitação extra, é um vestir uma armadura de guerra. Então esse poder não é apenas para o crente ficar mais fortalecido e vencer o pecado. É um poder que traz ousadia no pregar. Pode ver que Pedro, né, já no primeiro dia ali batizado com o Espírito Santo, já pregou o Evangelho. Quase 3.000 pessoas se converteram. Esse poder também não é só para resistir ao diabo, né? Embora seja necessário, importante também, mas sobretudo, o mais importante, é um poder sobrenatural capacitando o cristão para pregar o Evangelho. Também esse poder vem para capacitar sobrenaturalmente com dons do Espírito Santo ao crente. E também esse poder dado ao cristão para edificar, consolar e exortar a igreja. Veja que na evangelização esse poder é imprescindível. E nós vemos no livro aí de Atos dos Apóstolos, né, sempre esse poder em operação, com sinais, prodígios e maravilhas. Veja que este mesmo poder operava em Jesus Cristo, que andava por toda parte, pregando, ensinando e curando a todos. Sempre Deus faz milagres, sempre existem sinais, prodígios e maravilhas operados por Deus, desde que Deus existe. Ou seja, desde sempre. Não existe evangelho sem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Se você pegar o Novo Testamento aí, vai pegar os evangelhos, Jesus Cristo pregando o evangelho,
você vai ver que metade do que está escrito a respeito de sinais, prodígios e maravilhas operados através de Jesus Cristo. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, que é para nós o ensino, né, de como a igreja deve se comportar, como deve pregar o evangelho, você vai ver. Metade fala também de sinais, prodígios e maravilhas. Sempre vai ter sinais, prodígios e maravilhas. Alguns, hoje, querem excluir os sinais, prodígios e maravilhas do evangelho. Se excluir, não é mais evangelho. Tópico 2, subtópico 2, os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som, como de um vento veemente e impetuoso, Atos 2:2, e as línguas repartidas como que de fogo, Atos 2:3. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus, Ezequiel 37:9. As línguas, como que de fogo, são sinal de purificação e consagração, Êxodo 19:18, Mateus 3:11. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja, revelada como corpo de Cristo, Efésios 1:22-23, 3:2-5, foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa, Atos 2:1-4. Então, ouviram um som, evidentemente nós não vemos o som, né? Ouviram apenas o barulho do vento. Para mim, né, como Jesus já havia soprado sobre eles e disse receber o Espírito Santo, agora Jesus lá do céu, agora é um vento espiritual, Jesus assopra sobre eles novamente. Só que agora eles só ouvem o som do vento e ali o Espírito Santo então vem sobre eles. Agora eles vão ver sobre cada um deles um sinal, uma visão, não quer dizer que estava descendo uma língua de fogo sobre eles. Assim como aquele vento, não quer dizer que estava ventando. Tudo aí é sobrenatural, é espiritual. Então eles olharam e viram, descendo sobre cada um deles, uma língua como que de fogo. Então era a inauguração do batismo com o Espírito Santo. Então eles tiveram uma visão para ver o que estava acontecendo, para daí para frente, então, quando alguém fosse batizado com o Espírito Santo, eles identificariam, desceu sobre eles aí o fogo do Espírito Santo. Então quando alguém está orando pelos outros, dizendo fogo sobre ele, é isso, né? Está dizendo, seja batizado com o Espírito Santo. Não vai pensar que é para descer fogo mesmo sobre a pessoa. E acontece muito, eu já participei de 2 grandes avivamentos na cidade de Imperatriz Maranhão. Eu já vi mais de 1000 pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E a gente passa a identificar uma diferença. Existem aqueles que são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, mas existem aqueles que são batizados com o Espírito Santo e profetizam na mesma hora que são batizados com o Espírito Santo. Não são todos que profetizam na hora que são batizados com o Espírito Santo. Então há uma diferença. Pode ser que quando a Bíblia diz que são batizados com o Espírito Santo e com fogo, signifique que a pessoa, além de falar em línguas, já recebe um dom, né, aí de profecia, por exemplo, na hora que é batizado com o Espírito Santo. Acontece, eu já vi muitas vezes acontecer. Então alguns são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, mas não há manifestação de dons. E existem aqueles que, ao serem batizados com o Espírito Santo, já recebem um dom, já manifestam esse dom do Espírito Santo. É a minha maneira de entender e de ver. Cada um pode deduzir uma coisa. Esta é a minha interpretação. Tópico 2, subtópico 3, a evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico, falar em outras línguas, Atos 2:4. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros, Atos 2:1-4, 10:46, 19:6, e implícito em outras 2 ocasiões, Atos 8:14-17 e 9:17-18. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Este último, o dom, requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar em línguas, como o batismo ou renovação, não requer interpretação. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Na experiência da salvação em Cristo,
Todo crente é selado com o Espírito. Efésios 1, 13 e 14. Porém, no batismo, no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Atos 2, de 2 a 4. Então preste atenção, isso é importante, que existem hoje muitos falsos mestres por aí ensinando coisa errada. Não existe batismo com o Espírito Santo se você não falar em línguas. Ah, eu também sonhei que saiu até sangue na língua, porque eu mordi a língua. Sonhei falando em línguas. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Ah, eu falei só no dia do batismo ali. Também não existe, você não foi batizado com o Espírito Santo. Você pode ter imitado alguém falando em línguas. Falar em línguas é um sinal comprobatório do batismo com o Espírito Santo. Você pode e deve orar nessa língua a vida inteira, e você fala nessa língua a vida inteira. Batismo com o Espírito Santo tem que haver falar em línguas. Se não aconteceu, você não foi batizado com o Espírito Santo. Mas o fulano de tal, famoso, falou que todos são batizados com o Espírito Santo. Mentiroso. Existem muitos mentirosos por aí. Muita gente querendo ganhar dinheiro, quer agradar as pessoas, né? Fica inventando coisas por aí. Ah, mas lá na Igreja Católica Apostólica Romana eles falam em línguas. Falam nada. Ali é imitação. Eles são ensinados por alguém a repetir certas palavras. Então a pessoa vai repetindo aquelas palavras, repetindo, aí diz que foi batizado com o Espírito Santo. Mentira, engano do diabo. Lembrando que também, muitas vezes, a pessoa fala em línguas através de um demônio que está na pessoa que fala. Eu já expulsei demônio de pessoa que estava falando em línguas e era demônio. Então vamos ver aí as passagens bíblicas, né? Para confirmar que o batismo com o Espírito Santo sempre é acompanhado do falar em línguas. A identificação de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Atos 2, de 1 a 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quem dá a língua, que tipo de língua você vai falar? A língua que o Espírito Santo lhe der para falar. Todos falam a mesma língua quando é batizado com o Espírito Santo? Não. Você vai notar que são línguas diferentes. Atos 10, 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, aqui na casa de Cornélio, né, um gentil, tanto Cornélio quanto seus amigos e familiares, todos foram batizados com o Espírito Santo. Alguém falou para eles que eles seriam batizados com o Espírito Santo? Não. Tiveram algum ensino sobre batismo com o Espírito Santo, sobre falar em línguas? Não. Estavam ouvindo a pregação de Pedro e de repente caiu sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. Como é que Pedro soube que eles foram batizados com o Espírito Santo? Como Pedro já tinha sido batizado no dia de Pentecostes. Como é que ele identificou que eles foram batizados com o Espírito Santo? Então aí diz, porque ouviam eles falando em línguas. Atos 19, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então veja aí, 12 irmãos lá em Éfeso, Paulo chegou lá. Então Paulo os batizou nas águas e impôs as mãos sobre eles. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Como é que Paulo soube que eles receberam o batismo com o Espírito Santo? Porque os ouviu falar em línguas e profetizarem. Agora vamos ver duas referências aí que falam sobre o batismo com o Espírito Santo, mas não falam explicitamente sobre falar em línguas, mas está implícito. Atos 8, versículos de 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Samaria estavam se convertendo, ouviam e viam os sinais que Filipe fazia, todos se convertendo, mas não eram batizados com o Espírito Santo. Filipe não impôs as mãos sobre eles, nem falou sobre o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo também não caiu sobre eles, como na casa de Cornélio, né? Então, lá em Jerusalém, os apóstolos ouviram falar das conversões
e também ouviram falar que ninguém foi batizado com o Espírito Santo. E era urgente o batismo com o Espírito Santo. Tinha que acontecer. Era anormal aquilo. Tanto era anormal que pegaram os dois principais apóstolos, Pedro e João, e enviaram para lá para orarem por eles, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, falassem línguas. Então Pedro e João chegaram lá, oraram por eles, e aí diz que receberam o Espírito Santo. Veja bem, se está escrito que eles não tinham recebido ainda, e quando Pedro e João oram, é porque agora receberam. Receberam o quê? Batismo com o Espírito Santo. Estavam falando em línguas. Você pode ver que em Atos dos Apóstolos, quando fala assim, receber o Espírito Santo, significa receber o batismo com o Espírito Santo. Para você ter certeza que foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, aquele Simão lá, que antes aí praticava artes mágicas, estava vendo, que pela imposição de mãos dos apóstolos, todos recebiam o batismo com o Espírito Santo. Como é que ele identificou que alguém estava recebendo o batismo com o Espírito Santo? Se você acredita aí que as pessoas são batizadas e não falam em línguas, como é que ele identificou que elas foram batizadas com o Espírito Santo? É porque falavam em línguas. Então, ele identificou. Estão falando em línguas. Eu quero isso também. Posso comprar isso? Quanto custa aí para mim poder também orar pelas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e falarem em línguas? Vamos ver o outro exemplo. Atos capítulo 9, versículos 17 a 18. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Veja bem, levantando-se, foi batizado. Alguém é batizado nas águas levantando-se? Não. É sendo imerso em água. Veja que o apóstolo Paulo se levantou, já estava vendo agora, e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. É fácil de entender, né? Esse cheio do Espírito Santo aí significa que falou em línguas, transbordou. É o cheio que transborda. Agora, não devemos confundir batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, com o dom de variedade de línguas. Não é a mesma coisa. O dom de variedade de línguas é uma coisa extra. Depois do batismo com o Espírito Santo é que se recebe dons, não antes. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, está bem explicadinho aí pelo apóstolo Paulo, capítulo 14, né, de 1 Coríntios. Nós falamos em línguas, falamos diretamente com Deus. Ninguém entende essa linguagem, nem mesmo nós que estamos falando essa linguagem entendemos. Você fala, você fala em língua e ninguém entende. É que está escrito na Bíblia, ninguém entende mesmo não. Só Deus que está entendendo. Nem o diabo entende, ninguém entende. Tem uma linguagem própria para você falar diretamente com Deus. Paulo diz, quem ora em línguas, ora bem. Olha aí que coisa maravilhosa, quer orar bem? Ora em línguas. Quem fala em línguas, fala diretamente com Deus. Você quer falar diretamente com Deus? Olha aí, fala em línguas. Então é uma linguagem própria de oração a Deus, que só Deus entende. Então no seu pensamento você está, Senhor, me usa para evangelizar, ganhar muitas almas. Mas você com a boca está dizendo, ora grata, logo for, você não sabe o que está falando em línguas. Mas o Espírito Santo está transmitindo ao Pai a sua oração perfeita, do jeito que Deus quer que ela seja feita. Então Paulo explica aqui, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, é fortalecido para pregar o Evangelho, é fortalecido para vencer as lutas espirituais, é fortalecido para receber dons do Espírito Santo. Então é importante orar em línguas. O irmão de Jesus, Judas, capítulo 1, versículo 20, explica, olha, orando no Espírito Santo, e ele diz, edificando-vos a vós mesmos, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, lá na carta aos Efésios, né, capítulo 6, aí, versículo 18, sobre orando em todo tempo no Espírito Santo. Sempre falando sobre edificação. E lá em 1 Coríntios 14, no versículo 4, lá diz, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Veja aí,
edifica-se a si mesmo. Então é importante você se edificar a si mesmo, se fortalecer a si mesmo, orando em línguas. Isso é uma prática que vai conduzir você a receber dons do Espírito Santo. Eu, pela misericórdia de Deus, recebi tanto dons de variedade de línguas, quanto de interpretação de línguas, quanto também dons de curar. Mas eu oro desde o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Em 1990, todos os dias de madrugada, eu me levanto para orar em línguas. Hoje nós estamos orando cerca de 2 horas até 3 horas em línguas, todos os dias. Então, pratique isso e você vai ver sua vida espiritual melhorar muito mesmo. Então, quem é batizado com o Espírito Santo deve falar em línguas todo dia, orar em línguas todos os dias. Agora, quem tem dom de variedade de línguas, vai falar em línguas e ele deve orar pedindo a interpretação dessas línguas. É o que acontece comigo. Eu falo em línguas, oro em línguas, falo em línguas e recebo a interpretação. Já muitos falam em línguas, têm dom de variedade de línguas, mas não têm o dom de interpretação. Então precisa de outra pessoa interpretar quando ele falar em línguas. Então na igreja, quando você falar em línguas e não receber interpretação, ou ninguém interpretar o que você está falando, então fique falando bem baixinho para não atrapalhar o culto. Agora, em todo culto deve haver alguém que vai falar em línguas e alguém que vai interpretar. É assim que o apóstolo Paulo ensina, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Quando vos reunis, olha aí, um tem salmo, outro tem doutrina, tem revelação, tem línguas e tem interpretação de línguas. Veja aí, existem as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo no culto e deve acontecer. Nós não podemos substituir as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo no culto por música, por pregações bonitas. Não. Todo culto tem que haver as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Tópico 3. A continuidade do derramamento do Espírito. Subtópico 1. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo das águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Joel 2,28, Lucas 24,49. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe. Atos 2,39. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Atos 10, 44 e 46. Em Samaria e Éfeso, foi derramado após a conversão. Atos 8, 15, 16, 19, 2 e 6. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Então muita gente confunde. Quando lá em Atos, Pedro está pregando e diz: recebereis o dom do Espírito Santo, veja bem, o que aquelas pessoas que estavam ouvindo eles falar em línguas queriam? Eles queriam também falar em línguas. E Pedro vai dizer: olha, se vocês se converterem, se arrependerem, crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, vocês também vão receber o mesmo que nós recebemos. Estamos aqui falando em línguas, vocês também vão falar em línguas. É isso que Pedro está pregando para eles. Então vemos aí batismo com o Espírito Santo, que aconteceu antes do batismo nas águas, como na casa do Cornélio, e existem também os batismos com o Espírito Santo após o batismo nas águas, que é o caso aí, por exemplo, lá na cidade de Éfeso, Paulo impôs as mãos sobre eles, e lá também, Atos 8, quando Filipe pregava lá em Samaria. Agora, a conversão é quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho e crê, não é o batismo nas águas. Veja aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Estamos em Cristo, a partir de quando? A partir do momento que ouvimos a pregação, a palavra de Deus, do Evangelho, e cremos. Ouviu, creu, já está salvo, já recebeu o Espírito Santo. Então veja bem, na casa de Cornélio, eles estavam ouvindo a pregação, creram, já receberam o Espírito Santo dentro deles. Agora foram batizados com o Espírito Santo. Então já eram crentes, salvos, ao ouvir a pregação, já creram, então já foram salvos.
Nós batizamos as pessoas que já são salvas. Não batizamos as pessoas nas águas para serem salvas. Tópico 3, subtópico 2, o Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. O termo diversidade, PQEA, que na transliteração aí no grego, diairesis, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, 1 Coríntios 12, 4. O Filho dirige os ministérios, 1 Coríntios 12, 5. E o Pai opera os resultados, 1 Coríntios 12, 6. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes, Romanos 12, 4 a 18. De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito e o fruto do Espírito com os dons espirituais é sua evidência contínua, Gálatas 5, 22, 1 Coríntios 12, 8 a 10. Tudo resulta em uma igreja cheia do poder e unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Efésios 1, 22 e 23. Então existem 9 dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve não o resumo dos dons, escreve sobre todos os dons do Espírito Santo, que são 9. Então aí, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito. Aí tem dom da fé, milagres, dons de curar, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Lembrando sempre que se você quiser, desejar, nós podemos ir aí ministrar sobre essas coisas. Então existem diversos dons, existem diversos ministérios e existem as operações de Deus Pai, que nós encontramos em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Vamos ver aí. Olha aí. Contribuição, serviço, ensino, exortação, liderança, misericórdia, ajuda, administração. Está em Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, 28, socorros e governos. Então esses aí são os dons de Deus Pai. Então tudo isso você vê aí a riqueza da igreja, né? Quanta coisa maravilhosa, quantas operações de Deus, quantas manifestações do Espírito Santo, quantos ministérios de Jesus Cristo, tudo isso é maravilhoso. E nós vemos na operação do Espírito Santo, tanto na conversão, né? Ali ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, na santificação, é um processo progressivo na vida do cristão. E aí nós vemos aí o Espírito Santo dando aí a cada cristão, cada novo convertido recebe o fruto do Espírito com 9 qualidades ou aspectos ou atributos ou qualidades, né? Recebe aí essas 9 qualidades, então, que vão ser desenvolvidas pelo Espírito Santo ao longo da vida cristã. Então, além do fruto do Espírito, além de regeneração, o Espírito Santo concede dons do Espírito Santo, que é um poder para se pregar o Evangelho. Tópico 3, subtópico 3, o Espírito distribui dons com propósito. Os dons, aí no grego carismata, não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, 1 de Pedro 4,10. Edificação da igreja, 1 Coríntios 14, 12. E glorificação de Cristo, 1 Coríntios 12, 3. O Espírito os distribui com propósito para o que for útil, 1 Coríntios 12, 7. E os reparte soberanamente, a cada um como quer, 1 Coríntios 12, 11. Os dons são graças espirituais, concedidas e controladas pelo Espírito, Romanos 12, 6 a 8. A finalidade específica dos dons nos protege de 2 perigos espirituais. A soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, Filipenses 2:3, e a negligência, que enterra o dom e impede seu uso, Mateus 25:25. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor, Romanos 12:3, Colossenses 3:23 e 24. Então, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Agora, o que está acontecendo para a igreja hoje? A igreja cada dia se torna mais calvinista, cada vez mais está afastando as manifestações dos dons do Espírito Santo. Cada vez mais está negligenciando os dons do Espírito Santo. Cada dia, aqueles que recebem dons do Espírito Santo são impedidos
de exercerem o ministério dado pelo Espírito Santo a esses. É uma coisa lamentável, triste, mas é o que está ocorrendo na Assembleia de Deus hoje, que está cada dia caminhando mais veloz para o calvinismo. Então, os dons do Espírito Santo são para o serviço, a obra que é realizada pela igreja. Então, existem os dons que são para a edificação da igreja, como, por exemplo, a profecia, a variedade de línguas com a interpretação de línguas. São para a edificação, exortação, consolação da igreja. São dons para a glorificação de Deus Pai, de Jesus Cristo, né? Então, aí os milagres, por exemplo, as pessoas choram, então, glória a Deus, aleluia, olha só. São motivos de glorificação a Deus. Os dons são sempre dados para o que for útil para a obra de Deus. Não é dado para as coisas inúteis. Quem reparte o dom como quer? Quem dá o dom ao crente? O Espírito Santo. Veja que está aumentando a responsabilidade da liderança da igreja. Está aumentando a responsabilidade daqueles que dirigem departamentos. Quando você impede que os dons sejam executados, exercidos, quando você persegue as pessoas que são usadas em dons, você está perseguindo o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo não são concedidos por merecimento, mas Deus escolhe pessoas e coloca na igreja para ajudar a igreja com esses dons, capacita com os dons para ajudar o trabalho da igreja. Os dons são controlados pelo Espírito Santo. Se tudo vem de Deus, se é o Espírito Santo que dá, como é que você vai pensar que é melhor do que o outro? Não. Você tem que ficar agradecido. Obrigado, Senhor, que maravilha o Senhor me usar. E eu não mereço. Também não pode haver negligência. Não pode a pessoa enterrar o dom, não usar o dom, não orar pelas pessoas para que sejam aí curadas, né? Que aconteçam milagres. Não pode segurar também mensagem que Deus dá para entregar para alguém. Então, não pode segurar, não pode esconder. Não pode fazer como aquele que pegou o tesouro lá, escondeu, enterrou, né? Tem que ser multiplicado. Quanto mais dons você recebe, mais dons você deseja receber. Quanto mais você ora para as pessoas, mais você deseja orar por mais e mais pessoas, abençoar cada dia mais e mais pessoas. Sempre lembrando, tudo isso funciona com a mola mestra aí, o amor. Se não tiver amor, não vai nada funcionar. Conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Então, o Espírito Santo é o capacitador, nos fornece armas, né, de combate. Tanto ele está presente na regeneração, quanto no crescimento espiritual, quanto no aperfeiçoamento espiritual, quanto também no fornecimento de poder para pregarmos o Evangelho, para ministrarmos as pessoas, né, curas, libertações, aí as mensagens de Deus. Então, que cada um, ouvindo essa lição, tenha desejo de ser usado por Deus, de ser capacitado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, ganhar muitas aulas e também abençoar a toda a igreja. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz, nos substituindo, e ressuscitou, você é salvo agora. Você recebe agora o Espírito Santo. E você pode receber dons do Espírito Santo agora também. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo já levou nossas doenças e enfermidades. E também ele usa homens para orar. O Espírito Santo capacita homens para orar para você ser curado. Então creia, receba o seu milagre agora, receba a sua cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor, estão se arrependendo agora dos seus pecados. Ora, graça, luz, força, me Oh, graça maravilhosa, Jesus Cristo dando a vida por nós na cruz.
Receba agora a salvação, recebe o perdão em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Toca, Pai, em nome de Jesus. Toca neles e cura totalmente. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal aí para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Mas faça isso agora, tá bom? Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos, muito estudo escrito, e dá até um livro aí toda semana, tudo gratuitamente, então entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí sobre este assunto ou sobre qualquer outro assunto, então nos convide, estaremos aí ministrando a palavra do Senhor. E também oramos para que você receba dom. Toda a igreja que nós vamos, nós costumamos aí orar para que as pessoas recebam dons do Espírito Santo, assim como Paulo orou por Timóteo e ele recebeu o dom do Espírito Santo. Então nos convide, estaremos aí com todo prazer. O meu WhatsApp então, DDD 99, telefone 991520454. Não se esqueça, coloque lá seu nome, coloque lá a cidade onde você mora e coloque lá revista CPAD, porque eu comento outras revistas, então eu preciso que você coloque lá CPAD para me saber. Então eu envio para você toda semana esse material gratuitamente, amém? Esperamos ter ajudado os irmãos, glória a Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor.